José teve um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Quem já ouviu uma pregação sobre José? Levante a mão para que eu veja você. Esse texto, passagem de José, foi a primeira pregação que eu ministrei na vida, sabia disso? O pastor na época falou: olha, você vai pregar no sábado, prepara uma mensagem. Ele falou: jejue, ora e leia a Bíblia. Eu falei: sim, senhor. Eu jejuei, eu orei, eu li a Bíblia a semana inteira. Eu falei: sábado o céu vai descer na igreja. Comecei a pregar, pastor Fábio. Deu 15 minutos, eu não tinha mais uma palavra para falar. Comecei a falar, parecia que não tinha vírgula, que não tinha pausa, parecia que não estava respirando mais, sabe? Foi um fôlego e foi. Acabou a mensagem. Ninguém entendeu nada. Eu também falei na velocidade da luz, nervoso com o texto. Mas a verdade é que desde sempre esse texto fala de uma forma muito poderosa no meu coração. Eu quero compartilhar com você algumas verdades do texto que está lá em Gênesis capítulo 37, sobre a linda história de um homem chamado José. Você conhece o texto? E a Bíblia fala que José, ele era um homem amado pelo seu pai. José tinha uma preferência, seu pai o amava. Aqui, os pais que estão presentes, eu ainda só tenho um filho, não sei dizer, mas sei que tem 2 ou mais, você pode falar, eu vou chegar lá um dia. A verdade é que Jacó nitidamente tinha uma preferência por José e por uma série de fatores. Ele amava mais José, ele gostava mais de José. E tem gente que é chata, quem não tem? E gente que é chata é filho de alguém, sabia disso? A verdade é essa. E Jacó, ele era um cara agradável, amável. Era um cara bem quisto, bem relacionado. Seu pai deu um presente para ele que meio que deixou os irmãos estremecidos com ele, enciumados, preocupados. Ele recebe do seu pai uma túnica diferente. Os seus irmãos tinham uma túnica, mas era de uma cor só. Era de manga curta, de José era de manga longa, de várias cores. Isso era um presente quase que da realeza. José tinha algumas características que o diferenciavam dos demais irmãos. A verdade é que ele já tinha um problema em razão da preferência que seu pai tinha por ele. O contexto é esse. Mas até então José, ele começa a viver realidades que não são relacionadas a uma ação dele. José não decidiu receber o presente que recebeu. Seu pai decidiu presenteá-lo. Ele foi presenteado. Em detrimento desse presente, algumas coisas desdobraram na vida dele. Quem me ouve, diga amém. Só que semelhante a isso também foi o sonho de José. José teve um sonho e José não decidiu sonhar. Quem é bom para sonho aqui? Sonha toda noite. Quem sonha sempre aqui? Deixa eu ver. Sonha, você fecha o olho e já está sonhando. Quem? Que isso, gente? Quem não sonha por nada, levanta a mão para eu ver. Eu sei que não levantou a mão, sonha de vez em quando? Quem sonha de vez em quando, então levanta a mão para eu ver. Você já tentou voltar para o sonho? A última vez que eu perguntei isso, alguém disse que conseguiu voltar. E eu não acredito, mas disse. Não, eu consegui voltar. Então Deus te abençoe. A verdade é que tem um sonho que é tão bom sonhar que a gente quer voltar para dentro do sonho, assim não é? Porque o sonho é gostoso, porque o ambiente é legal, aquele sentimento é bom, mas tem sonho que é quase um pesadelo. Você quer fugir dele, você abre o olho e fala: sai, está repreendido. José teve um sonho, e o sonho que ele teve, ele decide contar aos seus pais. José decide contar o sonho que sonhou à sua família, aos seus irmãos. Qual o problema nisso? Qual o conflito? Qual o impedimento de compartilhar um sonho para aqueles que são a sua família, para aqueles que são os seus parentes? Nenhum problema. O problema não estava em contar, o problema estava em quem ouviu o sonho de José. Porque a Bíblia diz que na medida em que os irmãos ouvem o sonho de José, o texto é categórico, e o texto diz que eles passaram a odiar ainda mais. Então o sonho não despertou nada que não existia. O sonho só aumentou um sentimento que já estava dentro deles. Significa que os irmãos de José já o odiavam por outros tantos motivos.
Mas quando José conta o sonho, o ódio fica ainda maior. Consequência prática de um ódio de um irmão é que os irmãos de José tramaram, conspiraram a morte de José. Quem está com a Bíblia aí? Vamos ler junto comigo. Gênesis 37, versículo 18. Gênesis 37, o versículo 18 diz assim o texto: já com um problema aqui para colocar no LED a letra, mas o texto diz: mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Os irmãos de José, ao avistarem José de longe, começaram a planejar a morte de José, a destruição de José. Lembre-se, José estava debaixo de uma instrução do seu pai. A instrução do seu pai foi para que ele fosse ao campo ver como os seus irmãos estavam. Ele foi dar uma sondada na terra, ele foi avaliar os seus irmãos e ver como é que estava a situação deles. Quando José chega de longe, ao avistarem José, disseram: vamos matar José, essa é a nossa oportunidade. Olha para mim, tem gente que só se movimenta por oportunidade. Vou dizer de novo, tem gente que só se move por oportunidade. Não estou falando contra a pessoa que aproveita uma oportunidade que passou diante dele. Estou falando de oportunistas. Eles esperam o momento certo para enterrar aquilo que já morreu, para sepultar aquilo que já se perdeu. José está passando, seus irmãos estão vendo e dizendo: vamos matar José. E o texto continua dizendo: e veremos o que será dos teus sonhos. Vamos matar José e veremos o que será dos teus sonhos. Quero dizer uma coisa para você, meu lindo. A promessa de Deus não te isenta do processo. Nenhuma promessa de Deus vai te blindar do processo, nenhuma. Quando Deus te promete algo, quando você recebe de Deus uma palavra e você toma posse dessa palavra, por mais glorioso que seja, ela não vai te isentar do processo. Ao contrário, ela vai acelerar os teus passos para que você se aproxime do processo, para que um dia você viva a promessa. Qual o problema? O problema é que a gente olha para o processo como castigo. A gente olha para o processo como abandono. A gente olha para o processo e se revolta com ele, porque no processo a palavra não condiz com a realidade. Porque no processo aquilo que vivemos não condiz com aquilo que ouvimos. A gente fica revoltado, nervoso, às vezes preocupado, deprimido, cabisbaixo. Por quê? Porque a palavra foi A, mas a realidade é B. Escute uma coisa: ainda que a realidade não condiza com aquilo que você ouviu, permaneça acreditando, porque Deus é fiel para te colocar onde Ele disse que você estaria. Alguém para dizer amém por isso? Fala comigo. Vamos lá. Olha para quem está perto de você, pega na mão dessa pessoa e diga: a promessa. Ele não te ouviu, diga: a promessa não impede o processo. A promessa é real, mas o processo também. Não foge do processo. Não foge do processo. Aguenta firme, meu filho. Vou dizer de novo para ver se alguém pega isso aqui. Não foge do processo. Toda vez que você foge do processo,
Você volta no início da fase. Às vezes você está quase ultrapassando a linha e deixando este processo para trás, mas do nada decidiu-se fugir do processo. A palavra que eu tenho no meu coração para essa noite é: não fuja do processo. A promessa de Deus, ela é real, ela é verdadeira, ela é suficiente, ela é capaz. Mas a palavra de Deus não tira de você o processo da vida. Agora olha para mim. Quem foi que botou José naquela situação? Fala comigo sem medo. Os irmãos de José. Quem botou José dentro da cova foi os irmãos de José. Vamos ler? Gênesis capítulo 37, versículo 24. Abre o texto comigo. Gênesis 37, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: Então o pegaram e o jogaram dentro do poço que estava vazio e sem água. José está ali. Aí teve um dos irmãos que bateu a consciência e falou: não, matar é demais, mas vamos botar ele no buraco, vamos ver o que dá para ele. Pegaram José e jogaram José dentro de uma cova. A cova na verdade era um poço que estava seco, para a sorte de José, senão ele morreria afogado naquele poço. Só que quem lança José lá são os seus irmãos. José vai se lançar dentro de uma cova pelos seus irmãos. Passa-se o tempo, os mercadores estão passando pela região. Eles decidem tirar José daquela cova e decidem vender José. Só que para vender José tem que tirar José de dentro do poço. Estendem as mãos para José. Tiram José do meio daquele buraco. Você consegue sentir José? Ao mesmo tempo que ele sente raiva, eu penso, ele também sente alegria. Acabou essa brincadeira sem graça. Tem gente que tem umas brincadeiras sem graça, não tem, gente? Vamos pular esse assunto. Aí José olhando para os irmãos e fala: acabou essa brincadeira sem graça de vocês. Ele é retirado da cova pelos seus irmãos. De repente, quando ele se dá conta, ele está sendo vendido pelos teus irmãos. Agora José está entrando dentro de um navio como escravo. Quem o colocou lá? Os irmãos de José. Você conseguiria conviver com esses irmãos aí? Os irmãos foram lá, falou: vou matar José. Arrancou a túnica dele, foi lá, lançou José na cova, foi lá, vendeu José como escravo. E aí José agora saiu da casa dos pais, onde era bem tratado, amado, bem quisto, e agora está como escravo no meio de um monte de gente, sem nome, sem origem, sem destino, sem segurança, sem proteção. Lá está José. Tinha um sonho, mas o processo estava sendo duro com ele. José foi vendido, maravilhoso. José chega em uma terra estranha. José prospera naquele lugar, mas inventa uma mentira a respeito de José. Estão caluniando José, inventando uma história contra esse rapaz. De novo, quando a vida de José parecia que ia melhorar, piora. Alguém se identifica com isso? Quando parecia que as coisas iam sair do lugar, José agora é colocado dentro de uma prisão porque foi vítima de uma mentira. José, dentro de uma prisão, começa a prosperar. Ele interpreta o sonho daqueles homens e diz: quando você chegar lá, lembra-te de mim. O rapaz falou: claro que eu vou me lembrar de você. Passou o tempo, o rapaz volta para o palácio, e a Bíblia diz que o rapaz se esquece de José. José foi traído pelos seus irmãos, foi lançado em um buraco pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi caluniado pelas pessoas que estavam à sua volta, e agora José está preso. Tudo isso parece que está levando José para um lugar tão distante, tão longe. Parece que a vida de José está completamente fora de ordem. Quem me ouve, diga amém.
Parece que a vida de José está perdida. Parece que tudo fugiu do controle. Alguém se identifica com isso? Tem fase na vida da gente que parece que a nossa vida está de ponta cabeça e está tudo dando errado. Parece que tem hora que a conta não fecha, que as coisas não estão no lugar certo. Parece que está tudo errado. José tinha uma promessa. José tinha um sonho. Mas quando ele olhava para a vida dele, estava tudo fora do lugar. Mas ele continua. A vida de José não parou naquela cova. A vida de José não parou quando ele foi vendido. A vida de José não parou quando ele virou escravo. A vida de José não parou quando ele foi preso. Você está comigo ou não? Pastor, não estou entendendo, vou te explicar agora. Tem gente que parou a vida na primeira traição que sofreu. Tem gente que parou a vida no primeiro buraco que te colocaram. Tem gente que deixou de viver na primeira calúnia que foi levantada contra a sua vida. Tem gente que abriu mão de sonhos, de projetos, de promessas. Tem gente que abriu mão de família, porque a realidade não estava condizendo com a promessa. Se tem uma coisa que nós podemos aprender nesse texto nessa noite é: não desista no meio do processo. O processo pode estar difícil, o processo pode não ser passível de ser entendido, compreendido, interpretado, mas se você acreditar na palavra sobre a tua vida, você não foge do processo, você se submete a ele, e na hora certa tudo vai acontecer. Alguém para aplaudir a Jesus essa noite? A cova não matou o sonho de José. A traição não mudou a realidade de José. O texto é poderoso porque o texto, ele nos deixa muito claro que o preço que colocaram em José não mudou o valor dele diante de Deus. Você está comigo? Diga amém. Vou repetir. O preço que colocaram em José não mudou o valor dele diante de Deus. Às vezes pessoas botam preço em você que nem existe. Às vezes pessoas colocam rótulos em nós que não condiz. Só que você decidiu abraçar a traição e ficar preso nela. Você decidiu abraçar a decepção e ficar preso no meio da decepção. Você decidiu tomar para si as dores de uma mentira. Você decidiu abraçar e carregar ao longo da tua vida algumas mazelas da tua história. Escute uma coisa: quando você decide abraçar essas realidades, você está deixando de viver um futuro que Deus já anunciou para a tua casa. Danilo, o que é isso? É noite de nós abrirmos mão de coisas que não vão nos levar para lugar nenhum e acreditarmos, abraçarmos, nos prendermos única e exclusivamente à palavra de Deus sobre a nossa vida. É essa palavra que vai mudar tudo. É essa palavra que vai trazer paz no meio do caos. É essa palavra que vai trazer prosperidade no meio da escassez. Você crê nisso? Diga amém. A vida de José continuou. A vida de José permaneceu. Parecia que José estava longe, mas enquanto todo mundo olhava e via José longe da promessa, Deus olhava e dizia: ele está mais perto do cumprimento daquilo que eu falei sobre ele. Como é que José sai da sua terra e vai para o Egito? Como é que José sai do lugar que estava e vai para o palácio? Como é que José acessa o faraó? Como é que ele chega e torna-se conhecido? Deus estava usando pessoas. Deus estava usando o processo para aproximar José do cumprimento da palavra. Está comigo? Diga amém. Meu lindo, processo, por mais doloroso que seja, é Deus te aproximando.
Eu queria só uns 2 para crer nisso aqui comigo hoje. O processo, por mais doloroso que seja, é Deus te aproximando do cumprimento das promessas. Suporte a dor da traição, suporte a dor da mentira, da calúnia, da falácia, suporte a dor do abandono, suporte o silêncio, suporte cada fase deste processo, porque no final tudo que você terá será a realidade dos céus manifesta na terra, na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Eu queria alguém para acreditar nisso. José, você não pode desistir. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não julgue. Não, fala para ele como um profeta. Diga assim: não julgue a história pelo capítulo. Você está só em um capítulo do livro. Vamos junto. Você já assistiu uma série ou um filme que você fala, esse é o vilão, e você jura de pé junto que é ele? Alguém? Aí daqui a pouco a história continua, e no final da história você diz, eu não acredito que não era ele. Então olhando para José e dizendo, já foi. Esse Deus está olhando e dizendo, não sabe de nada, é só um capítulo da história. Cutuca quem está perto de você e diga assim, você está entendendo? É só um capítulo da tua história. Danilo, o que está acontecendo? Deus está te dando um testemunho para ser contado. Deus está te dando uma mensagem para ser pregada. Deus está projetando a tua vida para um lugar onde pessoas serão tocadas, vidas serão transformadas através da tua vida. Você pode aplaudir a Jesus se você crê nisso. Tem uma coisa interessante no texto. O tempo inteiro a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José. A Bíblia diz que José estava preso, mas tem um texto que diz, e o Senhor estava com José. A Bíblia diz que José era escravo, mas tem um texto que diz que o Senhor estava com José. A geografia importa, mas mais do que a geografia, quem está com você importa. A geografia é importante, mas quem está com você nela é mais importante ainda. José estava em lugares que nenhum de nós gostaríamos de estar, mas Deus estava com ele em cada fase, em cada processo da tua vida. Eu quero declarar algo sobre você. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus. O Senhor se manifestará na tua vida em cada fase da tua história. No começo, Deus estará com você. No meio, Deus também estará com você. No final, Deus permanecerá com você. Pode ser que ao longo dessa jornada você viva algumas coisas que você não desejaria viver, que você sinta algumas dores que você não gostaria de sentir, mas você não pode esquecer, em cada etapa da tua vida, Deus está com você. Vou falar de novo, gente. Quando acabar a bateria do teu celular e você não tiver ninguém para ligar, Deus vai estar com você. Pastor, não entendi o exemplo. É porque enquanto tiver bateria no nosso celular, a gente fala com todo mundo, menos com Ele.
Vou falar de novo para ver se você pega. É porque enquanto tiver bateria no celular, a gente manda mensagem para um, liga para um, chora com o outro, faz, posta, faz o que tiver que fazer. Mas quando acaba a bateria, não tem mais telefone, né? Alguém tem telefone em casa aqui ainda? Não levanta não, só tem você. E a gente, às vezes Deus está deixando acabar algumas baterias na tua vida, para você lembrar que quando não tiver mais nada, você ainda vai ter Ele. Pra gente lembrar que quando não tiver mais ninguém, Ele ainda vai estar lá. Você podia aplaudir a Jesus por isso? Podia não? José foi esquecido. Ou coisa ruim é ser esquecido por alguém. Já foi esquecido? Você já esqueceu alguém? A Clara, coitada, um dia eu esqueci ela na escola. Tinha que buscar. Falei, eu vou buscar daqui a pouco. A hora que eu olhei, tinha 300 mensagens. O sentimento de esquecer alguém é ruim, mas o sentimento de ser esquecido é pior ainda. Porque parece que você não tem valor. Porque parece que você não vale nada. Parece que se foi capaz de me esquecer é porque eu não significo nada. José foi esquecido, foi abandonado por gente que ele não imaginava que seria. Agora ele acaba de ajudar o cidadão e ele fala, lembra de mim. Ele falou, vou lembrar. Passaram-se 2 anos até que o camarada lembra dele. Você está bravo com a pessoa errada. Quem fez alguém esquecer de você foi Deus. Aí você virou a cara para o indivíduo, você fez bico para ele, falou, não lembrou de mim, quer saber? Então agora não quero mais saber de você também. Bloqueou no WhatsApp, bloqueou no Instagram, que Deus está vendo lá os bloqueados no teu Instagram. Ficou bravo, revoltado. E Deus dizendo, calma meu filho, só faz parte do meu processo. Eu fiz ele esquecer de você para você se lembrar de mim. Vamos de novo? Eu fiz ele esquecer de você para você se lembrar de mim. Às vezes teu telefone não está tocando, não é porque você não é amado, é porque Deus te colocou em um lugar de esquecimento para você se lembrar dele. Você está comigo ou não? Mas Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo debaixo do céu. E quando o tempo de Deus soprar o teu nome, chega meu filho, teu telefone toca do nada. Do nada. O que houve? Fulano de tal falou de você. Quem é fulano? É fulano, amigo do Bertano. Sabe? Falou que é amigo seu. Bertano, né? Sei quem é. E Deus começa a colocar o teu nome na boca de pessoas. Deus começa a te levantar do meio do nada. Coisas começam a acontecer de repente. Só que o processo começou 13 anos atrás. José viveu tudo isso. Não foi em um mês, não foi em 2 meses, não foi em 1 ano, 2 anos. José viveu essas realidades ao longo de 13 anos da vida. E ao final da história dele, o nome dele foi lembrado. Porque no meio do processo ele não ficou revoltado. Porque no meio do processo ele não ficou bicudo. Quem está comigo? No meio do processo ele não fez cara feia, ele não se revolta.
ele não se indigna, ele não tira o valor da relação humana, ele continua se relacionando, ele continua ajudando, mesmo que ele não tenha recebido nada de ninguém. Eu queria alguém para estar comigo nessa noite. José está entregando tudo para todos e recebendo nada de todos eles. Mas isso não muda o que José estava disposto a entregar. Ele continuava sendo exatamente a mesma pessoa, do mesmo jeito. Teve um dia que Deus promove esse rapaz para assumir uma posição de honra no governo. José venceu na vida. José venceu na vida. Agora a decisão é dele. Agora o governo está sob a mão dele. Deus o projetou para um lugar onde a promessa tinha sido revelada para ele lá na inicial dele. Agora José está lá. Acima dele só Faraó e mais ninguém. Vou dizer de novo. Acima de José só Faraó e mais ninguém. O que ele falava estava falado. Ponto, acabou, ninguém questionava. A fome se instaura. José tinha sido um bom gestor, ele tinha poupado para os dias difíceis. Sua família vai ao Egito pedir comida. Com quem eles encontram? Com José. Diga assim: agora é a hora de mostrar quem eu sou. Porque agora José não precisa dos irmãos. Os irmãos precisam de José. Agora José tem domínio de tudo ali. Quando os irmãos chegam famintos, preocupados, José fala: fica tranquilo. Foi para esse tempo que Deus me levantou. Foi para este tempo que Deus me trouxe até aqui. Foi por isso que passei por tudo que passei, que vivi tudo que vivi. Estou declarando algo sobre você aqui nessa noite. Tudo que você viveu vai te colocar em um lugar de honra diante do Senhor e dos céus, para que Jesus seja conhecido através da tua vida, das suas ações e das tuas palavras. José está em uma situação favorável para uma vingança. Mas, gente, vamos ser sinceros aqui. Quem já sentiu vontade de se vingar de alguém? Levanta a mão para eu ver. Levanta bem alto, só os vingadores, vai. Só os vingadores. Quem nunca sentiu vontade de vingar, levanta a mão. Nunca sentiu? Vamos pedir oração para a irmã, depois ela vai orar por nós. A verdade é que José está numa posição favorável para vingança. Ele está no melhor momento da vida para se vingar. Mas o que José faz é estender as mãos para cuidar. Será que tem algum José aqui nessa noite? Dá vontade de matar, mas eu vou te dar vida em nome de Jesus. Está comigo ou não, gente? José está lá olhando para os irmãos: eu sofri por sua causa, eu quase morri por sua causa, há anos eu não vejo meu pai por sua causa. José tinha motivo para cada um dos irmãos, mas ele olhou para eles e disse: a partir de hoje, nenhum de vocês vai passar fome.
Eu queria só uns 2 para crer nisso aqui. José está em um lugar onde ele poderia sentenciar vingança, mas ele sentencia proteção, cuidado, amor, provisão, bondade, misericórdia, compaixão. Escute, Deus está te colocando em um lugar onde a sua palavra pode sentenciar a morte, mas Jesus está te pondo lá para que da sua boca saia vida para as pessoas. Aplauda Jesus se você pode, vamos lá. Alguém chegou perto de José achando que ia morrer, mas não dá, minha gente. Quando você chega perto de um crente, vamos de novo para você pegar. Chegaram lá achando que estavam prestes a morrer, mas não dá. Porque quando você chega perto de alguém cheio de Deus, aquilo que era falta, de repente está sobrando. Vamos lá, o pentecostal, cadê você? Eles estão aqui, já volto. Quando alguém chega perto de um crente cheio de Deus, dá choque. Começa a sentir um negócio esquisito. Sabe o que é isso? É a vida sendo compartilhada através de você, meu filho. Toda escassez não vai permanecer, porque quando você chegar lá, a prosperidade vai chegar com você. Quando você chegar lá, a alegria vai chegar com você. Aplauda Jesus, fique de pé se você pode, vamos lá.